que sempre passa pela cabeça dos colegas e pela minha cabeça também, pela minha cabeça não, porque agora eu estou instruída, né? Mas pela cabeça é o que fazer com o imposto. Quando a gente paga imposto, como é que é a nota fiscal, eu trabalho numa imobiliária, eu quero abrir uma imobiliária, eu sou autônomo, quais são as vantagens de ter uma empresa? Eu confesso que eu ainda fico na dúvida e recebo essas dúvidas também aí entre os colegas sobre, inclusive até sobre MEI, corretor pode ser MEI, para falar sobre esse assunto que tanto vem às mesas dos nossos bate-papo. Eu estou aqui com a Maquele, aqui da Roderjan, que vai se apresentar para vocês, esclarecer algumas das nossas dúvidas. Se apresenta para a galera. Que bom! Primeiro, obrigada por nos conceder esse momento também, né? A gente vai poder tentar esclarecer um pouco das dúvidas do dia a dia do corretor, né? Então, eu me chamo Maquele, eu sou contadora, eu trabalho na Roderjan Contabilidade há 21 anos, sou gerente de relacionamentos aqui da Roderjan e hoje vou tentar então esclarecer um pouquinho mais esse mundo tributário da parte do corretor, né? E aí a gente vai trabalhando de uma forma bem sucinta para que vocês entendam um pouco mais, né? E a gente vai tentar esclarecer, clarificar um pouco esse mundo contábil, esse mundo tributário, né? Sim. Essa questão de impostos que tanto assombra vocês, né? E entender o porquê trabalhar com pessoa jurídica ou porquê trabalhar com pessoa física. Acho que esse é o nosso intuito hoje, né? Clarificar justamente essa diferença. Porque você, corretor, uma vez que você tem o teu preceito, pode trabalhar como autônomo, pessoa física, ou como pessoa jurídica, tanto tendo uma imobiliária, como também como um corretor, pessoa jurídica, né? Corretor parceiro de uma outra imobiliária, né? Essa jogada bacana, sabe? Eu acho que é esse que é o que a gente queria focar nessa tarde. Às vezes a gente confunde, a gente acha porque como a gente está numa imobiliária e a imobiliária está pagando imposto, na verdade a gente acaba sonegando o imposto. Né? Então a gente acha que por estar numa imobiliária a gente não precisa se regularizar em questão a contabilidade. E aí que a gente tem que se regularizar mesmo nessa questão, tanto para facilitar a vida do nosso parceiro, que está sendo nosso parceiro, que a gente está prestando serviço nessa imobiliária, quanto para facilitar a nossa, né? E aí eu queria que tu me explicasse isso. Eu estando numa imobiliária também, eu consigo abrir uma empresa? Como é que funciona? Como é que eu me organizo? Como é que é a dinâmica? Como é que é a dinâmica? Então assim, a gente nem vai focar muito em falar que o corretor ele pode trabalhar como pessoa física, porque sim, todos sabem que ele pode trabalhar. Só não é inteligente trabalhar como pessoa física do ponto de vista tributário, do ponto de vista pessoal, na questão da acomodação dos bens, porque a pessoa hoje corretor, né, a gente está numa região, graças a Deus, muito privilegiada, né? Nossa região é onde o ramo imobiliário ele leva o nosso mercado, a nossa parte financeira, né? Ele leva a nossa região para frente, né? A gente tem todo um nicho de construção civil que é um dos melhores do país, nosso metro quadrado está aí além dos mais caros do Brasil, também um dos melhores na questão de nível, né? De construção civil a gente tem dentro do nosso país. E aí, vendendo meu peixe, a Roderjan hoje contabiliza o maior metro quadrado da construção de Santa Catarina. Então a gente tem tanto a expertise da construção civil, das construtoras, enquanto na esfera contábil, quanto da parte das imobiliárias, porque a gente está num nicho, numa região onde existem muitos corretores. E aí a gente fala também, além da questão tributária, que é um ponto muito favorável de você trabalhar como pessoa jurídica ou corretor, também da questão da distribuição de lucros, onde vai te proporcionar, então você está podendo esquentar o teu patrimônio, que tu trabalha com tanto suor, tanto afinco, e aí você, daqui a pouco, na condição de pessoa física, não reconhece essas receitas. Sim. Não pode passar o apartamento com o teu nome, não pode passar o carro com o teu nome. Não consegue ter crédito também. Não tem crédito. E quando a gente trabalha como PJ, a gente apura o lucro da pessoa jurídica, o resultado desse lucro a gente traz para a pessoa física de forma totalmente isenta, porque tu já pagou na pessoa jurídica e pagou infinitamente menos do que tu pagaria enquanto pessoa física, né? Então esse é um dos grandes pontos. E o outro ponto que eu também acho bem bacana da gente comentar é a questão de respaldo com relação ao teu cliente, né? A gente falava antes sobre nosso intervalo sobre a confiança. Quando você se apresenta para um cliente e você tem pessoa jurídica, dá uma outra noção para ele, que você já vem de uma forma organizada, que você tem para quem prestar contas, né? Que
Tu não é um forasteiro que caiu do nada aqui dentro de uma imobiliária e anoitece e não amanhece, né? Então fica diferente. Você é uma empresa e as pessoas, querendo ou não, uma pessoa jurídica, as pessoas têm uma certa confiança em saber de quem cobrar, né? Em saber de quem cobrar. Então você passa essa confiança tanto para o seu parceiro que está trabalhando com você, quanto principalmente para o seu cliente. E as construtoras também, né? Principalmente. Que pedem nota fiscal hoje, que forçam a gente também a ter essa nota fiscal. Ou você tem que ter, ou o seu colega. Exato. Tocou num ponto bem bacana, assim, a gente fala que, como na vida pessoal, na vida profissional também, algumas coisas são regidas pelo amor e muitas pela dor, né? Nesse caso, há alguns anos já, nossa construção civil, devido ao elevado patamar que a gente chegou, vocês vêm como corretores observando que as construtoras vêm cada dia mais exigindo que vocês entreguem para eles, na hora de fazer o pagamento da comissão, uma nota fiscal ou o que a gente chama de um documento fiscal hábil. Como pessoa física, eles vão te cobrar o recibo de profissional e aí para respaldar que o recibo, que pode ser um recibinho simples para que ele tenha validade e ele possa contabilizar e daí dar o destino para aquele valor que ele tirou da conta da pessoa jurídica e passou para o corretor, para que contabilmente tenha o que a gente chama de contrapartida, pode ser o recibo da pessoa física. Só que aí nessa situação, na pessoa física, tu vai pagar 27,5% de imposto de renda. Gente, 27,5% de imposto de renda na pessoa física. Na pessoa física, que não é uma opção, porque na hora que o consultor vai te fazer o pagamento, ele já retém 27,5%. Então não é que eu vou optar por depois ficar devendo ou não pro governo. Quando a consultora vai te pagar, ela já acaba descontando de ti. Então ela vai reter o imposto de renda, tu vai pagar mais 5% de ISS para a prefeitura. 27 mais 5. Mais 5, já vão somando. Então tu vê que para a prefeitura também, para você poder ir lá e emitir a nota fiscal como pessoa física, mais 5% de ISS. Tem mais a questão do INSS, que tu tens um 11% ainda, limitado, claro, ao fator do teto do INSS. Mas a gente chega numa carga tributária de quase 40%. Sendo pessoa física, se eu quiser como autônomo, declarar aquele valor que eu estou recebendo. Exatamente. E a construtora, para que ela possa declarar aquilo que pagou para uma pessoa física, tem todas essa parte, essas etapas para cumprir ainda com essas retenções, né? Ao passo que se você tem uma pessoa jurídica como corretor, daí respondendo a início da pergunta, o corretor não pode ser MEI, porque é uma atividade que não está prevista no regramento do MEI, então ele não pode ser MEI, ele precisa ter uma PJ, que a gente hoje opta por uma ME, que a gente fala que é uma empresa de pequeno porte, é uma microempresa, e depois, conforme a evolução do faturamento dele, ele vai virar uma empresa de pequeno porte e vai subindo gradualmente conforme a operação de cada um, né? Ele pode ser microempresa, mas não pode ser MEI. Exatamente. As siglas são até parecidas, confunde um pouco, mas ele vai ficar... A melhor tributação hoje dele é o Simples Nacional. Claro que tem que olhar, daqui a pouco esse corretor ele participa de outros negócios, tem outras empresas, então a gente tem que validar sempre cada um. Por isso da importância de escolher um profissional contábil que entenda do ramo imobiliário. Como é a Moderjan, a gente tem a expertise no ramo imobiliário, né? Porque não basta simplesmente receber tua documentação e abrir a tua PJ. Eu tenho que validar a tua pessoa física, entender em que cenário que você está instituído, tem que te passar a melhor carga tributária, a melhor opção. Então, essas coisas têm que estar realmente bem afinadas, né? Então, o corretor não pode ser MEI, mas pode ser uma ME. A ME, dentro do Simples Nacional, tem um faturamento de até 360 mil. No regramento atual, a gente deve ter novidades, mudanças aí para 2023, mas hoje é isso. Depois de ME, ela continua no Simples Nacional, mas ela se torna uma empresa EPP, que é uma empresa de pequeno porte, que vai até um faturamento hoje de 4 milhões e 800. Então dá para a gente trabalhar como corretor aí dentro do Simples Nacional, com uma carga tributária que vai variar de 6% a 17%. Bem menor do que quase 40% que a gente estava trabalhando em pessoa física. Eu, particularmente, quero que todos os meus corretores paguem 17%. Porque se eles estiverem pagando 17%, estão faturando aí 4 milhões e 800 anos. Amém. E está todo mundo bem. A gente brinca, né? Amém, receba, eu trabalho para isso. Então,
eu quero realmente tributar 17% para cada um deles. Eu quero, né? pagar 17% nessas horas da vontade. E a gente fala que, claro, 17% não é pouco imposto, como a gente falava antes. Sair de zero, que é eu trabalhando como pessoa física, lá escondidinho, sem que ninguém me veja, não emitindo nota, não reconhecendo faturamento, 17% é um monte. 6% já é, mesmo sendo o menor. Exato. Eu tô falando porque o que é comum também você ver ser praticado no mercado? A imobiliária desconta a nota. Gente, eu tenho uma imobiliária e eu sou corretora em outra imobiliária. Eu tenho uma imobiliária em Caxias do Sul, então eu vivo essa realidade, né? E eu também trabalho numa outra imobiliária em Balneário Camboriú, né? Tenho as duas formas de parceria. Então, o que é comum ser praticado aí no mercado? A imobiliária desconta o valor da nota e ela paga o corretor sem o corretor prestar essa nota. Mas, de uma certa forma, ele está pagando essa nota junto com a imobiliária, só que não está pagando no nome dele. De qualquer forma, ele está pagando nota fiscal. Ele está pagando. Então, para a imobiliária, você que é dono de imobiliária também, incentive o seu corretor a ter uma pessoa jurídica. Por quê? Eu olhando agora como proprietária também, eu vou emitir nota da minha parte, que ficou para a imobiliária, e o corretor vai emitir nota da parte dele. Então, a gente vai conseguir organizar melhor essa contabilidade entre nós parceiros de negócios, né? Excelente a tua colocação, e é bem esse o ponto, né? O corretor, ele não vai virar um concorrente da imobiliária porque é o medo, né? Que bate isso. É o medo, a gente sabe disso. Incentivando ele a ter uma PJ. Ele contribui com você, inclusive, porque hoje a imobiliária, por exemplo, tem lá 5 corretores. A imobiliária é a única fonte que vai fazer a emissão da nota fiscal da comissão cheia. Então, me perdoem as imobiliárias, né, mas sim, o corretor de imóveis que está afiliado a vocês, ele paga impostos, né? Por quê? E não está errado, porque é justo, inclusive, né? A imobiliária não pode arcar com toda essa despesa sozinha. Então, a imobiliária acaba recebendo a comissão, descontando o que teve de carga tributária e faz o rateio. Daí, desse valor líquido, faz o rateio na proporção que está combinado com cada um, né? Então, o corretor de imóveis, ele paga impostos, ele só não usufrui desse imposto, porque ele pagou o imposto em conjunto com a imobiliária e ele não conseguiu trazer esse dinheiro da comissão dele de forma quente para a pessoa física dele. Uma grande dúvida que me surge aqui. Eu tenho imobiliária, por exemplo, eu estou declarando 17% de imposto. E o meu corretor, ele tem a pessoa jurídica dele também. E ele não declara 17% porque o faturamento dele é menor que o meu, como imobiliária, né? Que já tem uma estrutura de uma equipe, por exemplo. Ele vai pagar imposto de 6% da parte dele, por exemplo, ou de 17%? Como é que funciona essa separação? De novo, eu quero que todo mundo pague 17% para estar faturando bem, né? Sim. Mas, inicialmente, a alíquota do Simples ela é uma alíquota progressiva, então a gente chama de RBT12, que é o faturamento dos últimos 12 meses, é isso que vai determinar qual que é a alíquota que ele fatura. Então, inicialmente, a primeira nota que ele emitir sempre vai ser 6%. Porque a primeira nota que ele emitiu, ele vai olhar para trás, não tem faturamento, vai ser 6%. Mas a partir da primeira nota que ele emite, eu sempre vou ter que fazer, vai variar de acordo com o faturamento de cada corretor. Então eu vou ter que olhar para trás, ver os 12 meses. Se ele estiver emitindo uma média de 15 mil por mês, a contar da data do CNPJ, então às vezes ele fica 4 meses sem emitir nota. No 5º mês ele vai lá e emite uma nota de 60 mil, ele vai pagar 6%, porque eu vou fracionar pelos meses do CNPJ, vai ficar dentro do 15 mil mês. Então, até que ele fature 180 mil ano, que dá uma média de 15 mil por mês, ele vai pagar 6%. E assim que ele for ultrapassando, a cada faixa sobe em torno de 2%. 6 para 8, 8 para 9 e pouco, 10, então ela é progressiva. É isso que é bacana dentro do Simples Nacional. E uma coisa bacana também do corretor entender é que ele só vai pagar impostos quando ele de fato fizer a venda e emitir a nota de comissão. Por isso que é bacana, que a gente vai falar na sequência, que é o nosso plano de contabilidade anual para os corretores. Porque ele só vai ter despesa com impostos no mês que ele emitir a nota. Né? E como a gente paga por competência, então você fez uma venda agora no mês de novembro, emitir a nota em novembro, no Simples Nacional tu vai pagar no dia 20 de dezembro. Então dá tempo de receber a comissão, se for um cheque, de descontar o cheque, de transferir, enfim, para depois tu pagar o teu tributo. Tem esse tempo para fazer essa organização. Uma pergunta que fiquei com a dúvida, né?
eu tenho uma imobiliária e eu paguei, quando eu recebi a comissão, ela vai cair inteira na conta da imobiliária, nesse caso eu vou pagar o inteiro da nota, e depois o corretor vai pagar mais a nota dele. Eu fiquei confusa, me ajuda. O que a gente indica? Na hora que vocês fecham o negócio, corretor e imobiliária, vocês já indicam no próprio contrato de compra e venda quem são os intermediadores, para facilitar depois. Então você já vai indicar que é a imobiliária tal, do CNPJ tal, e que é o corretor tal, do CNPJ tal, que fizeram a intermediação, e já indicam as contas de cada uma das PJs na hora de formatar o próprio contrato de compra e venda. Que aí quando ela eu já achei que eu ia ter que pagar. Porque aí quando a construtora paga, ela vai depositar na conta da imobiliária, que é da imobiliária, e ela vai pagar o tributo de acordo com o que ela tem escalonado para ela. E o corretor vai receber na conta dele, pessoa jurídica, e já vai pagar o tributo dele de acordo com a faixa que ele está se enquadrando. Então tu pode estar numa grande imobiliária com 50 corretores, por exemplo, cada um vai emitir a sua nota e pagar o seu tributo de acordo com o que participou de fato de faturamento. Porque o formato que acontece hoje na normalidade, onde a imobiliária acaba pagando todo o tributo, todos os teus colegas que venderam naquele período vão levando a alíquota da empresa para cima, certo? Certo. Então, quando você vender, tu ficou 3 meses sem vender, no quarto mês, quando você vende, tu vai pagar uma alíquota influenciada por todos os outros que venderam, né? E a imobiliária também, que vai sempre levando. Ao passo que se ela pagar só sobre o percentual que é dela de fato, a alíquota dela também tende a reduzir. Por isso que é importante a gente fazer esse incentivo, e mais do que incentivar, eu acho que é esclarecer para o corretor, né, que ele pode trabalhar como pessoa jurídica, mesmo sendo no endereço que a gente chama de fiscal, mesmo sendo no endereço da residência dele. Isso é muito importante você falar. Eu tinha essa dúvida sobre o endereço fiscal, né? Eu não tenho um endereço, eu trabalho numa imobiliária. Que endereço eu vou colocar, o da minha empresa, o da imobiliária que eu trabalho, da minha casa? Como é que funciona? Coloca o da tua casa, que é o endereço que a gente chama de endereço fiscal, ou loca num cowork, enfim, tu pode escolher um endereço fiscal. E uma coisa que é bacana, Maquele, mas eu não tenho um comprovante de endereço no meu nome, como é que eu vou abrir uma empresa no meu nome? Se você tem um contrato de locação do imóvel que você está morando, isso já respalda, porque não precisa exatamente estar no teu nome toda a documentação. Basta que você comprove que reside naquele endereço, que a gente já consegue fazer a abertura. E não sei se a gente vai falar disso, mas eu queria dar uma palhinha só com relação à documentação para a abertura dessa PJ do corretor. É uma dúvida mesmo. Olha aí, vamos lá então. A documentação é bem básica, basta que o corretor, e aí é extremamente importante e indispensável, ele tem que ter o CRECI. Estagiário não. Ainda não. O estagiário acelera e tira o seu CRECI para a gente abrir. Mas é importante, é imprescindível que ele seja corretor então com o CRECI. Então, com o CRECI dele, documento de CNH, um comprovante de endereço, a gente já consegue fazer a abertura da empresa dele. E o que é legal é que a Roderjan, ela tem um plano bem especial para corretor. Corretor, nós não ganhamos por mês, né? Nós ganhamos por ano. O nosso faturamento ele é um pouco diferente. E pagar, ter esse compromisso mensal para nós é um pouco é uma dificuldade. Eu estou aí à frente há 12 anos trabalhando no mercado, e tem mês que uou, e tem mês que uau, né? Então fica complicado lidar com isso, né? E a Roderjan, ela tem um plano que é anual para nós corretores. Eu achei muito bacana. Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre os valores, vocês podem entrar em contato com a Roderjan, ou podem me chamar no direct também, né? Vocês podem me chamar, vai ter aqui embaixo os contatos, tudo. E eu acho bem legal. Explica para nós como é, o que engloba essa prestação de serviço de vocês. E eu vi que é um valor bem acessível, gente. É um valor bem justo. Eu vou te dizer acessível mesmo, porque eu sei que eu tenho uma empresa, então eu pago todo mês, sei quanto custa a mensalidade, quanto custou para mim abrir essa empresa também. E a Roderjan tem um pacote muito legal para você abrir a sua empresa, e já com todos os serviços inclusos durante o ano. Conta para nós como é que funciona. Então, como a gente falou, a gente tem expertise do mercado imobiliário, e a gente queria e quer, né, esse nicho de mercado que é o corretor, para a gente poder cuidar dele, de fato. Porque eu entendo que na região que a gente está, o mercado imobiliário está muito aquecido, né? E vai seguir assim, porque a gente tem excelente padrão de construção civil, enfim, a gente tem
tá no litoral catarinense, isso aqui, às vezes parece que a gente está até fora do Brasil, de tão diferente que é, as coisas acontecem de forma muito acelerada aqui, né? E vocês têm estrutura para atender fora aqui de Santa Catarina Exatamente. também, de todo o vai Brasil, atender né? corretores de qualquer lugar do Brasil, né? Com sede em Santa Catarina ou fora. A gente atende nos outros ramos que a gente trabalha hoje com a contabilidade, a gente já atende o Brasil todo, então para o ramo de corretores você pode estar em qualquer cidade, em qualquer lugar do país que a gente consegue te atender, tanto de forma presencial quanto de forma online. Então, essa parte tecnológica também hoje nos ajuda muito, nos aproxima muito das pessoas, né? Nos aproxima de boas empresas. Com certeza. Né? Isso é legal, nos facilita. Né? Quantos anos a Rodeja atende? Você tem 21. 21 e a Rodeja de mercado aí. A Rodeja tem 32 anos, né? Isso é muito bom, traz muita segurança para nós corretores, né? Foi isso que a gente pensou. Então, entendendo o mercado que a gente está inserido no contexto geral da nossa região, o que a Rodeja pensou? A gente entende exatamente isso, por isso que eu digo que a gente conhece as dores, conhece as dificuldades do dia a dia do corretor de imóveis. Eu sei que para o corretor de imóveis fica difícil ele ter um compromisso mensal de contabilidade, tanto de envio de documentação, como também da parte de ter um compromisso financeiro todos os meses. E como você falou, tem meses que eu vendo algo, tem meses que alguns meses que eu fico esperando, trabalhando, prospectando para depois vender. Então, pensando nisso, a gente criou um plano anual de contabilidade. Então, quando a gente fez esse plano anual, a gente fez um plano, a gente chama de enxuto, mas a ideia realmente é que ele seja bem acessível ao corretor de imóveis. Como acessível, Maquele? Tu vai ter 12 meses de contabilidade, então tu vai estar pagando por 12 meses de contabilidade num formato anual. A gente vai fazer a constituição da tua empresa, confecção do contrato social, liberação do teu CNPJ, a validação dos teus alvarás de todos os órgãos, vai ter também toda a parte de certificado digital e o mais importante de tudo isso, tu vai ter dentro desse plano, que é bem acessível, uma contabilidade consultiva, que ainda vai dar respaldo para ti nas tuas operações. Então a gente fecha balanço trimestral, organiza a distribuição de lucro do valor, né, que a empresa vai estar dispondo, faturei, paguei as despesas, enfim, gerei um resultado, a gente organiza a distribuição de lucros para o sócio para que ele possa deixar a parte física dele respaldada, né? E principalmente essa parte consultiva é o acesso que o corretor vai ter com a Roderjan. Ele vai poder usar todo o nosso know-how, toda a nossa expertise contábil com ele para as coisas dele, pessoa física, e também aproveitar com os clientes de vocês. Sim. Porque a parte tributária, ela sempre é um bicho, né? O próprio símbolo do imposto de renda, ele já é um leão que já não é de graça, né? Ele já é para deixar um certo medo nas pessoas, já dá uma amedrontada. Então a gente deixa essa parte consultiva aberta para o corretor de imóveis, quando ele estiver fazendo uma negociação com o cliente, com dificuldade numa permuta, em saber como é que tributa, como é que não tributa, quando que tributa. Tem um imóvel muito antigo. É o assunto que surge na mesa de uma negociação. Tem um imóvel muito antigo, às vezes até aquela tua venda ela acaba não acontecendo rapidamente porque o proprietário está lá indeciso se ele vai pagar o imposto, como é que ele vai pagar, se ele vai deixar sem vender aquele imóvel, aquele terreno e vai deixar para os filhos se virarem depois da herança, né? Então, essa parte de todos os benefícios fiscais da legislação com relação ao imposto de renda, você, contador, vai usar toda a experiência da Roderjan junto com o teu cliente. E a gente está aqui aberto para isso. Ligue para a gente, Marco, Maquele, estou chegando aí com um cliente assim, a situação é essa, vamos tomar um café, tu esclarece para nós, ver qual que é a melhor forma. Essa é a parte consultiva da contabilidade. A gente não só quer, como a gente faz questão de estar presente no dia a dia da contabilidade do corretor, entendendo os movimentos que eles fazem lá, entendendo os movimentos dos clientes dele, pensando sim na carga tributária, mas pensando na longevidade de cada negócio. Acho que essa é a nossa... E o que você está falando, Maquele, é muito legal, porque às vezes o nosso cliente, como corretor, ele quer ouvir um esclarecimento de contabilidade sobre a negociação dele, não de nós, mas de um profissional especialista nesse assunto. Não que nós não sejamos bons, nós somos bons em muitas áreas, mas quando ele ouve de um contador, seu parceiro, o como que vai ficar, é alguém validando o que você já falou. Às vezes a Maquele vai repetir o que você falou para o seu cliente. Só que com outro peso. Só que com outro peso. Com o peso do profissional. E aí que a gente fala,
procurem que, se não for a Roderjan, mas a gente vai ficar muito satisfeito em trabalhar para cada um de vocês, né? Mas procurem um profissional que esteja realmente entendendo e envolvido com o mercado imobiliário, alguém que tenha representatividade. Que quando tu falar para o teu cliente, meu contadora é a Roderjan, por exemplo, que o teu cliente consiga sentir em você a segurança que ele sente da nossa marca. A Roderjan está há 31 anos aqui fazendo contabilidade para as empresas e para as imobiliárias, né? Então, é uma marca forte, já consolidada no mercado. A gente é hoje sinônimo de excelência na parte imobiliária pela segurança com que a gente trata tanto as informações quanto a guarda dos documentos, a questão de sigilo, né? Então, assim, fique tranquilo com relação a toda a parte burocrática e tributária que a gente cuida para vocês. Eu quero que vocês usem o dia a dia de vocês para cuidar da prospecção dos clientes, da manutenção da carteira de vocês, do crescimento de vocês como corretor e como imobiliária, e deixe essa parte burocrática aqui que a gente cuida para vocês. Isso é música para os nossos ouvidos. Vamos cuidar de vender, dos nossos clientes, de falar com a construtora, de negociar. E deixa essa parte de imposto. Ei, ai, ai. Deixa com a gente. Deixa com o pessoal aqui. aqui. E cuidando das melhores estratégias sempre, né? Porque a gente vai entendendo conforme vai a evolução do crescimento de cada um. E é isso que é importante. A contabilidade ela tem que estar tão junto com a tua empresa que ela entenda todas as fases que você está vivendo para ela poder criar estratégias para o teu negócio. E não vamos inventar nada, que a Roderjan trabalha com soluções simples, mas de forma segura. Essa é a nossa vantagem aqui. A gente tem uma garantia de que a gente está há 31 anos no mercado, então a gente não chegou ontem aqui, a gente realmente sabe do que a gente está falando. 32 anos, perdão, não 31. A gente faz aniversário e não lembra. Não lembra. É que chega um momento que a gente para de contabilizar, né, a idade. Mas a gente está, então, há muitos anos no mercado, fazendo contabilidade. Contabilidade é o que a gente sabe fazer, é a nossa expertise. E eu quero que o corretor realmente tenha tempo para se dedicar à expertise dele, que é conhecer o melhor imóvel, que é procurar a melhor oportunidade para o investidor, que é cliente dele, e fique seguro que quando ele tiver qualquer dúvida ou o cliente dele tenha qualquer dúvida que seja direcionada à área que compete à contabilidade, ele pode dizer, o senhor fica tranquilo que a minha contabilidade é a Roderjan e eles sabem o que estão fazendo. E venham, tragam isso pra gente. Beijinho no ombro. Gente, é isso que a gente fala desse plano anual de contabilidade, sim, sabe? Então a gente tem um plano realmente muito acessível para vocês, que vale a pena você estar conferindo mesmo. A gente fica à disposição aqui para que vocês nos contatem, para que vocês venham visitar até a Roderjan. A gente tem um espaço bem bacana aqui para receber vocês. É muito bonito, é de encantar os nossos clientes, inclusive quando a gente precisar trazer aqui, é de encantar mesmo. Essa é a ideia, a gente trabalha para proporcionar um ambiente bacana, favorável e que demonstre todo o respeito que a gente tem com a profissão do corretor de imóveis, né? Porque eu acho que mais do que tudo é o respeito que a gente tem com o corretor. Por isso que a gente fez esse plano para eles, entendendo que eles são uma peça muito importante no desenvolvimento, inclusive, da nossa região, porque a gente tem muita construção civil, como a gente falou, de alto padrão, qualidade cada vez melhor, as construções nossas de um nível elevadíssimo, né? Mas nada disso vai para frente se a gente não tiver quem efetivamente venda esse produto. Por isso que a gente tem essa ideia de corretor de imóveis com tanto valor dentro da nossa contabilidade, porque é eles que levam, que impulsionam o nosso mercado. Então, assim, parabéns para ti duas vezes enquanto corretora de imóveis, enquanto empreendedora da imobiliária, porque é vocês que fazem a diferença no nosso mercado. Obrigada. Eu queria agradecer por vocês terem esclarecido para nós várias dúvidas que eu tenho certeza aí, que ajudou muito a classe, e por terem aberto as portas. E, bom, gente, eu acho que o nosso papo de novo fica por aqui hoje sobre esse tema. A gente vai trazer a Roderjan para vários outros temas. Se você tem algum tema que você tem dúvida, por favor, contate a gente para que a gente possa estar esclarecendo aí nos próximos episódios. Ótimo. A gente agradece então a oportunidade e mais uma vez eu queria deixar as portas da Roderjan abertas para todos vocês. Contatem-nos, venham nos conhecer, para a gente será um prazer recebê-los aqui na nossa sede, tomar um café com a gente fala que contador e café é um casamento perfeito, né? Então venham tomar um café com a gente, vai ser um prazer receber vocês todos aqui. E eu tenho certeza que dúvidas depois dessa matéria vão surgir, eu quero que elas surjam mesmo, porque é sinal que vocês aproveitaram um pouco da nossa conversa e vão poder estar vindo nos conhecer. Até o próximo Papo de Mob!
Tchau. Tchau.